Pace bene, oggi vorrei parlare un po' di uno dei più importanti avvenimenti nella storia di Israele. Paz e bem, hoje eu gostaria de falar um pouco de um dos mais importantes acontecimentos da história de Israel. Porque sabemos que o Antigo Testamento não é um manual de história, é a história da salvação. Todavia, o autor bíblico muitas vezes se refere a diversos fatos históricos para falar de Deus. De fato, sabemos que os autores bíblicos usam a história como um meio para falar de Deus. Um desses acontecimentos muito significativo na história de Israel, o Êxodo, por exemplo, quando os judeus saem do Egito conduzidos por Moisés e vão em direção ao Monte Sinai, onde Deus faz aliança com o povo de Israel na figura de Moisés. Mas eu gostaria de falar de um outro momento importante, que é o exílio babilônico. Recordamos que Israel foi dividido em dois no ano 930. Depois disso, temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte foi destruído pelo Império Assírio no ano 722 e permaneceu somente o Reino do Sul, Judá. Porém, a paz não dura muito, porque chegam os babilônios no ano 597, exatamente no dia 16 de março. Destroem o reino de Judá e conquistam Jerusalém. E temos então a primeira deportação. Não muito depois, no ano de 587, por motivo de uma rebelião da parte do rei Sedecias, que foi nomeado pelo rei Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém foi destruída, inclusive o templo. E o povo de Judá vai em exílio na Babilônia. Vai em exílio à Babilônia. Este momento é importantíssimo. Precisamos entender que até este momento o povo de Israel não era de confissão monoteísta. Até este momento, os judeus professam uma monolatria. Confessavam a cosiddetta monolatria. Em que consiste a monolatria? Em que consiste a monolatria? Qual a diferença entre monoteísmo e monolatria? Monolatria consiste em crer que existem diversas divindades, mas entre essas divindades, uma é superior, e somente a esta se deve o culto. Aqui precisamente falamos do Deus Yahvé, considerado um guerreiro. Por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 15, temos esta famosa frase, Yahvé Ish Milchama, que vem traduzido como Yahvé forte guerreiro. Prode in guerra. E prode in guerra. Dunque, gli ebrei potevano pensare, abbiamo perso. Portanto, os judeus podiam pensar que haviam perdido. Talvez o deus Marduk, que vivia em Babilônia, talvez ele seja mais forte e a ele devemos culto. E estas dúvidas vinham seguramente à mente dos judeus. Mas não só isto, há um outro grande problema. Os judeus perderam, em um só dia, 3 realidades muito importantes que se referem à fé deles. O templo foi destruído, se distanciaram do templo, o templo que foi a casa do Deus Javé, depois perderam a terra prometida. Por último, perdem sua dinastia, a dinastia real de Davi, da qual esperam vir o Messias, o novo soberano, o novo rei, o qual deveria fundar o reino de Deus aqui sobre a terra, não no céu, mas aqui sobre a terra, o reino teocrático. Un nuovo re, il quale dovrebbe fondare il regno di Dio, il regno qui sulla terra. E tudo isso perdem em um dia. Vem a reflexão. Por que tudo isso aconteceu? Por sorte, podemos dizer que os judeus fizeram uma boa reflexão, porque entenderam que quebraram a aliança sinaítica e por isso se encontram na Babilônia. Entenderam que a infidelidade a esta aliança traz a punição, e eles foram punidos por Deus. Hanno capito che
l'infedeltà a questa alleanza porta la punizione. E loro sono stati puniti semplicemente da Dio Yahweh. E in questo momento gli ebrei potevano cominciare a pensare che allora la nostra storia con Dio Yahweh... E neste momento os judeus podiam começar a pensar que a história deles com Deus tinha terminado porque a aliança foi quebrada. Aqui fica evidente como foi importante a aliança que Abraão fez com Deus. Recordamos o livro do Gênesis. Deus fez uma aliança com Abraão. Recordem estes animais cortados ao meio. Esta era uma forma de se fazer um pacto, também de forma comercial na antiguidade. Normalmente as pessoas andavam no meio dos animais, pronunciavam uma fórmula de aliança dizendo: se não fores fiel a este pacto, que te aconteça o que aconteceu a este animal. Através destes animais, Deus passa na forma de fogo. Abraão, neste momento, dorme, portanto, temos uma aliança unilateral. Deus não pede nada neste momento a Abraão. Por isso, essa aliança é a esperança para os judeus. Deus fez esta aliança com Abraão e mesmo se nós não formos fiéis, Ele não nos abandonará. Questa alleanza è la speranza per gli ebrei che Dio fece questa alleanza con Abramo e anche se noi non siamo fedeli, Lui non ci abbandonerà. Certamente, come Padre, ci punirà, però non ci abbandonerà. Certamente, como Pai, nos punirá, mas não nos abandonará. Isso é importantíssimo para os judeus. Esta aliança, digamos, é a última esperança. Sinal desta aliança é a circuncisão. Aí entendemos por que os judeus se escandalizaram quando São Paulo dizia que a circuncisão não é muito importante. Ele não queria dizer que não era importante. Ele só queria dizer aquilo que diziam os profetas. A circuncisão da carne não é importante. É a circuncisão do coração que conta. Por isso, aqui é importante entender que para os judeus esta aliança é importantíssima. O que acontece na Babilônia? Questa identità della fede di Dio Yahweh e la soluzione è la parola. Acontece que não existe mais o templo. Então, como salvar esta identidade da fé no Deus Javé? A solução é a palavra. Esta é uma solução genial, e os judeus começam a colocar por escrito toda esta tradição, que primeiro foi transmitida de forma oral. Então, deste modo, vem composto o Pentateuco. Hoje, muitos estudiosos fazem grande esforço para entender como foi composto este texto. Porém, nós sabemos que a última redação aconteceu na Babilônia, ou depois do período babilônico, depois do retorno da Babilônia. O que eu gostaria de destacar é que somente depois deste momento os judeus se tornaram um povo de fé monoteísta. Começam a entender as coisas religiosas de maneira mais profunda. Começam a entender que existem anjos como mensageiros de Deus. Os primeiros textos que falam de Satanás são aqueles depois do exílio babilônico. Livro de Zacarias, livro de Jó, onde aparece Satanás como membro de uma corte do Deus Javé. Este desastre, apesar de ter causado tanta dor, deram bons frutos. Por quê? Porque se não ofenderam contra Deus, não desanimaram. Apesar de todos estes desastres, permaneceram fiéis, próximos a Deus. Eles permaneceram firmes na fé, e graças a isso cresceram. Se tornaram mais maduros depois do exílio babilônico. Stare vicino a Dio, che loro, nonostante tutto si vorrebbe dire, rimangono fermi nella fede e grazie a questo... Por isso, esta história de Israel mostra também que Deus, mesmo na punição, nos faz produzir bons frutos, mesmo na punição. Porque eles mereciam ser punidos, mas apesar de tudo, Deus os ajudou a crescer. Neste período difícil,
cresceram no ponto de vista religioso, compreenderam muitas coisas. Nós temos grande parte do livro do Antigo Testamento que foi composto exatamente na Babilônia. Portanto, precisamos conhecer este momento do exílio babilônico. Eu certamente digo algumas coisas de maneira geral, mas é importante lembrar que este momento foi para os judeus um dos mais importantes. Testamento che è stato composto proprio in Babilonia. Dunque, questo momento dell'esilio babilonese è assai importante nella storia di Israele e bisogna conoscerlo. Io certamente dico le cose in maniera molto generale, però bisogna ricordare che questo momento fu per gli israeliti un momento, uno dei più importanti.